Qual o maior cordel que você já leu? Agora você pense em um cordel com 4.215 estrofes. Vamos saber um pouco sobre este cordel? Fique comigo nesse vídeo. Sejam todos bem-vindos em mais um vídeo Cordel em Debate. E hoje, para falar sobre esse cordel gigantesco com mais de 4.000 estrofes, parecia algo inacreditável, eu trouxe aqui para fazer parte desse vídeo os dois autores, que é Niro Carper, do Pará, e Márcio Fabiano, de São Paulo. São esses dois feras aí que escreveram este super cordel. E se você quer saber um pouco mais sobre este longo cordel, fique comigo nesse vídeo. Então, vou convidar primeiro agora o nosso amigo, o Niro Carper, para falar sobre este longo cordel. Eu selecionei algumas perguntas aqui para fazer aos autores, e a primeira pergunta vai para o Niro Carper. A pergunta é: há uma média de estrofes que você escreve por cordel? Aliás, mais de uma pergunta, né? Esse número varia de uma obra para outra? Ou um cordel você já tem um limite de estrofes pré-estabelecidos? Por favor, Niro, responda pra gente. Olá, Zeca, e a todos que estão assistindo. Então, respondendo essa pergunta, se é uma média de estrofes, quando eu comecei a ler cordel, isso desde criança, desde que eu aprendi a ler, eu tive contato com os cordéis da Luzeiro, os clássicos. E a maioria deles são cordéis longos. Então eu comecei a ler os cordéis longos. Então eu sempre gostei dos cordéis mais longos. Tanto é que quando eu ia comprar, eu olhava assim as páginas, ver se tinha aquelas páginas com coluna dupla. E eu preferia esse, ou melhor, esses. Aí quando eu comecei a escrever, eu acho que foi embalado por esse ritmo aí de cordéis longos, eu comecei a escrever, que chamam de narrativa longa, e a média gira em torno de 150 estrofes ou mais. Com cordel longo, eu acho assim que o autor tem uma maneira melhor de desenvolver o enredo. Mas eu já escrevi cordéis menores também, cordéis pequenos. E quando eu começo a escrever, eu não tenho assim eu vou escrever com 100, 50, enfim. Eu vou de acordo com o que o enredo levar, com o que a trama levar. Mas eu não estabeleço assim uma quantidade não. Mas quando tem enredo que requer poucas estrofes, né? E assim vai, mas eu gosto mais dos cordéis longos. É isso aí, Niro. Tem mais uma pergunta para você, viu? E você que está acompanhando o vídeo, curte aí, comente e fique até o final desse vídeo. Mais uma pergunta para o Niro Carper. Você não costuma ter cordéis menores, como os de 32 estrofes? Por exemplo, qual a explicação para essa ocorrência? É uma questão de estilo ou falta de adequação a esse número? Existe uma relação entre o número de estrofes e a qualidade de um cordel? Responda aí, Niro. Com relação aos cordéis menores, de 32 estrofes, por exemplo, realmente eu tenho pouco. Eu tenho o Menino do Pomar, o Menino Misterioso e o Ancião do Pomar. Devo ter outros, mas são poucos. Para escrever essa quantidade de estrofes, de 32, por exemplo, acho que é porque como eu falei agora há pouco, eu comecei lendo os cordéis longos, e comecei também a escrever os cordéis longos, que, como eu falo, desenvolve melhor a narrativa. Agora, com relação a cordel pequeno, eu comecei a escrever quando o Zeca Pereira fez um desafio para mim, que na coleção A Cabana Maldita, que era 32 estrofes. Aí eu achei que era fácil, mas na verdade não é. Eu encontrei dificuldade para colocar o enredo dentro de 32 estrofes.
é, de certa forma, uma dificuldade para conseguir essa façanha. E agora o cordel pequeno não significa que seja ruim. Por exemplo, nós temos o cordel do A Chegada de Lampião no Inferno e tantos outros. São cordéis pequenos, mas que o autor fez de uma maneira brilhante e fica um cordel muito bom. Tanto o cordel pequeno quanto o cordel médio ou longo, tendo uma narrativa boa, tendo um bom enredo, aí é isso que importa, não importa o número de estrofes. Valeu, Niro, muito obrigado. É isso aí. Agora a pergunta para o nosso amigo Márcio Fabiano, que é coautor da obra. E se você quiser deixar uma pergunta aí nos comentários, deixe que com certeza eles vão responder para você, tá? A terceira pergunta é para o Márcio Fabiano. Sobre seu projeto inédito, quais são as medidas deste cordel? Tipo e número de estrofes? É dividido em capítulos? Quantas páginas terá aproximadamente? Responda aí, Márcio Fabiano. Bom, Zeca, com a última alteração que nós fizemos, essa obra terminada agora, só com uns acertos finais, alguns retoques, ela está com 4.215 cestilhas. Então é esse número de estrofes. Ela está dividida em capítulos porque a gente faz muitas idas e voltas com um enredo tão grande. Então ela tem 93 capítulos e, pelo que calculamos, com base na diagramação que o Niro já começou a fazer e já está bem adiantada, ela vai ter em torno de 350 páginas. Então é o tamanho que essa obra mais ou menos vai acabar ficando, né? Serão 10 perguntas, essa é a quarta aqui que eu vou fazer. E continuando aí com o nosso amigo Márcio Fabiano. Quem começou com a ideia de escrever um cordel assim, tão longo? Essa quantia foi intencional desde o princípio ou o texto foi ganhando corpo aos poucos? Por que se chegou a esta dimensão? Responda aí, por favor, Márcio Fabiano. Bom, Zeca, a princípio a ideia não é que esse cordel ficasse com esse tamanho realmente, né? Tudo começou com a proposta do Niro de nós fazermos uma história, e essa história teria um humano e uma elfa, e eles se apaixonariam e lutariam por esse amor proibido num cordel de encantamento num mundo medieval. E aí ele me fez a proposta, falou, vamos escrever juntos isso daí? Vamos fazer esse enredo aí? Eu falei, vamos, Niro, vamos partir daí então. E aí, como a gente faz com outros cordéis de parceria que surgiram logo depois, a gente vai incrementando, a gente vai mexendo e vai mudando conforme vai acrescentando elementos, situações. Então, respondendo, não tínhamos a menor intenção de fazer um cordel que fosse gigantesco. Não, desde o princípio o Niro só fez a seguinte proposta, que não houvesse um limite. Márcio, nós vamos fazer esse cordel, e esse cordel, ele leve quantas estrofes ele levar. Quando a gente achar que ele está pronto, que a gente não tem mais nada para dizer, a gente termina. Eu disse, Niro, ok, vamos embarcar nessa então e vamos fazer esse cordel, né? E aí o que aconteceu? A gente começou a fazer e começaram a surgir outros elementos, outras ideias. Então, a partir do momento, eu disse, Niro, para um pouco. Nós temos uma história, começou com um romance, só que agora a gente avançou um tanto. Eu acho que a gente vai subir um degrau aí nessa criação desse enredo. Nós vamos transformar isso daí num mundo à parte. Então, nós começamos a escrever uma história, um romance, e acabou se transformando, conforme o andar da carruagem, na saga de um mundo.
Então a gente disse, é algo maior, a gente vai trabalhar todo esse contexto, em que tempo, onde aconteceu, como aconteceu, e aí isso vai virar uma grande história. Então a partir daí a gente descobriu que ia ficar um pouco maior, né? O Niro disse assim, olha, olhando por aí, eu acredito que isso daí vai ter mais ou menos umas 600 estrofes, hein? Eu falei, tá tranquilo, como a gente combinou que vai escrevendo até saturar a criatividade, a gente vai seguir embora. E aí a coisa foi ampliando, foi tomando gosto, a gente foi descobrindo outras coisas para explorar nesse universo, e aí acabou desse tamanho aí. Valeu, Márcio, muito obrigado. E agora voltamos para o Niro Carpi, a quinta pergunta. Como foi o processo de revisão deste cordel em relação aos métodos e ao tempo, visto que é um cordel imenso? Sobre a revisão desse cordel, dessa nossa saga aí, que o Fabiano já falou, é um cordel longo, como já foi dito. Então, a gente ficou pensando quem poderia fazer a revisão. E a gente achou que a pessoa ideal, a pessoa adequada seria o professor Wesley, porque o professor Wesley, ele, como a gente sabe, ele escreve todos os dias, ele escreve bastante, pessoa que não para de escrever. E o conhecimento dele também é enorme. Então, assim, a gente conversou com o Márcio, eu conversei com o Márcio, e assim, olha, a gente chegou a essa conclusão, o professor Wesley que pode fazer essa revisão. E a gente conversou com ele, ele aceitou, e ele fez essa revisão bem feita. Essa é a sexta pergunta, vamos lá? Como foi esse processo de construção do enredo, visto que um de vocês mora no Pará e o outro em São Paulo? A distância gerou alguma dificuldade? Quais as dificuldades, né, um cordel desta dimensão oferece aos autores? Responda aí, por favor, Niro Carpi. Então, o processo de construção desse cordel, no início a gente não tinha essa noção de quão grande ele ia ficar, né? A minha ideia era de 300, depois aumentou para 400, 600. Aí, à medida que a gente foi escrevendo, o enredo foi desenvolvendo, foram surgindo novos personagens, novas ideias, novas tramas. Aí a gente deixou de mão essa quantidade. A gente disse assim, vamos deixar rolar, a hora que terminar a gente vê quanto é que fica. Apesar de um morar em São Paulo e outro aqui no Pará, mas não houve nenhuma dificuldade, porque a gente se comunicava direto, praticamente todos os dias, através do WhatsApp, e a gente trocava ideias, falava sobre personagens, sobre enredo, é melhor ir por aqui ou então por ali. Aí, às vezes, assim, a gente escrevia em duas linhas diferentes. Eu escrevia sobre, por exemplo, os elfos, a trama lá da princesa elfa, e aí o Márcio já pegava a parte lá dos magos, por exemplo. Aí, como é dividido em capítulos, aí eu escrevia assim até fechar um capítulo. Depois eu continuava com a mesma trama, já o capítulo seguinte, mas com os mesmos personagens, enquanto que o Márcio cuidava lá dos outros personagens. E depois a gente mudava também. Ele escrevia uma parte, um capítulo sobre uns personagens, aí eu continuava, eu escrevia sobre um, ele continuava, e assim ia, mas não teve nenhuma dificuldade não. Mesmo porque as nossas ideias, elas estavam bem alinhadas. Às vezes, quando eu tinha um pensamento, eu falava para o Márcio, opa, eu tinha pensado essa mesma coisa, a mesma forma. Ele pensava uma coisa, até nos nomes dos personagens, que são nomes diferentes, a gente combinou bem direitinho. Valeu, Niro, muito obrigado. Voltando agora para o Márcio Fabiano, né? O coautor dessa obra maravilhosa com mais de 4.000 estrofes. A sétima pergunta vai para o Márcio. Como evitar escrever um cordel longo sem o tal encher linguiça, né? Porque tem cordel longo que a gente vai lendo e vai ficando uma leitura cansativa, né? Então a gente queria saber sobre isso aí.
Existe alguma técnica para isso não acontecer, Márcio? Ô Zeca, essa é uma dúvida bem interessante, porque de repente as pessoas acham que a gente vai fazer estilo novela, né? A gente vai começar a encher linguiça e vai colocar um monte de coisa que não precisava e não vai ter sentido algum. Bom, a gente acredita, principalmente para um cordel desse tamanho, que primeiro você tem que ter um roteiro. Antes de começar a escrever os capítulos, você tem que ter uma noção básica, você autor, e isso eu e o Niro fizemos por diversas vezes, de onde vamos partir e onde queremos chegar. Com que fato começa essa história e, por mais desvios ou algumas coisas inesperadas que a gente acaba escrevendo lá pelo meio, durante o andar disso tudo, você precisa saber onde você quer chegar, né? Então, assim, qual é o desfecho que a gente imagina, né? Como vai terminar, né? Olha para os protagonistas, são vários protagonistas, né? Que fim eles terão? Então a gente já tinha isso em mente, né, durante o escrever da história. E outra coisa importante é você criar uma expectativa. Então a gente procura criar, em boa parte dos capítulos, um clímax que vai ser resolvido somente lá para frente. Então, sabe aquele esquema dos romances que foi copiado pelas telenovelas? Eu coloco uma grande ação, jogo ela até o momento máximo dela, só que o capítulo para ali. Ele vai ser resolvido nesse próximo capítulo? Não, porque no próximo capítulo eu retomo um outro lugar desse reino com um outro conflito. E esse conflito aí, ele vai lá para frente. Então a gente vai abrindo diversas portas, né, de conflitos pessoais das personagens, locais, e depois, a partir de um tempo, a gente começa a fechar. E aí começa a fazer mais sentido para o leitor por que aquilo aconteceu, por que fez ou por que deixou de fazer. Então, o importante, eu acredito, para você não ficar só enrolando o leitor, né, que é o que não pode acontecer, é você ter noção de onde saiu, para onde quer chegar, ter um roteiro com as ideias centrais dos caminhos que essa trama vai tomar, e você ir criando expectativas que depois vão sendo atendidas ao longo do romance. Eu acredito que é por aí. Muito obrigado, Márcio Fabiano. Agora a pergunta é para o Niro Carpe. Essa é bem interessante, a 8ª pergunta, tá? Vamos lá. Este cordel será editado em partes ou na íntegra, em um só volume? Existe a pretensão de registrar a obra no Guinness Book, né? Um cordel tão longo desse, e aí, vocês vão tentar registrar? Qual a pretensão? Com relação à publicação, o Márcio entrou em contato com algumas editoras e realmente fica um valor muito alto para... assim, na verdade a gente ia bancar a obra, ia ficar só a logo, né, o símbolo da editora, mas por trás daquilo a gente quer bancar, então ficou um valor muito alto. A gente pensou em dividir em 2 partes, por exemplo, para ver se melhorava a publicação, mas depois a gente achou que fica melhor em apenas um volume, porque como são várias eras, essa é uma delas, então fica melhor em um volume. E a gente está nesse processo aí já está finalizando agora, vendo os últimos ajustes para a gente fazer a publicação. Com relação ao Guinness Book, eu realmente nunca pensei nisso, não. Maravilha, Niro Carpe. Agora a 9ª pergunta, é para nosso amigo Márcio Fabiano. A única novidade que este cordel oferece é a narrativa de longa extensão? Ou a obra oferece algo a mais ao leitor? Vocês acham que existe público leitor para esse tamanho de obra num tempo em que os textos estão cada vez mais curtos e as pessoas lendo cada vez menos? Responda aí, Márcio Fabiano. Bom, Zeca, é importante essa pergunta porque é assim,
O que a gente acredita é que não é porque é uma obra tão longa, com milhares de cestilhas, de estrofes, que ela vai dar ao leitor a garantia de que, por ter essa estrutura, essa dimensão, nossa, vai ser uma coisa fenomenal, vai ser uma coisa nunca vista, fantástica. Não, não é isso. É claro que a gente não pode oferecer justamente, esse é o cordel muito grande e maravilha. Até porque eu volto a explicar o que eu já disse anteriormente. A gente não fez com a intenção de que esse fosse o maior cordel que existisse. Esse não foi o objetivo, isso foi uma consequência de uma trama que foi se desenvolvendo e que a gente foi acabando sentindo ela de uma forma diferente, especial. O que a gente oferece? A gente oferece uma grande saga, a gente oferece aos leitores um mundo criado, que tem todo um apêndice lá atrás para ajudar o leitor no entendimento desse mundo. Nós temos as línguas faladas nesse mundo, nós temos as eras desse mundo, nós temos as raças, as sub-raças que se envolvem nele, nós temos uma lista com as personagens. A obra tem em torno de 70 personagens ao longo de toda a narrativa. É a saga de grandes 4 raças e de outras sub-raças que convivem nesse mundo. Então existe toda uma estrutura. E o nosso projeto ele é muito maior em que sentido, Zeca? Esse mundo, o que nós estamos apresentando é uma era, um período desse mundo, que nós, conversando, nos propomos, eu e Niro, a fazer 6 eras desse mundo. E a gente faz um vai e volta muito constante, uma coisa bem psicológica, porque a gente não está começando da primeira, a gente está começando da quarta. Ela já traz resquícios de vários acontecimentos que já ocorreram em passados remotos, em outras eras, e que a gente vai retomando e descrevendo, explicando melhor para o leitor em outros livros. Agora, a ideia dessa estrutura toda é que, terminada essa saga com essas 6 eras, da qual a gente está apresentando a quarta nesse volume, que é a primeira que chega e vai chegar ao público, a pessoa não precise ter uma ordem obrigatória para ler esses livros, certo? Ela pode ler na ordem que ela quiser essas eras depois, que isso não vai prejudicar o entendimento dela. Eles vão se ligando e eles vão ficando uma coisa que pode ser lida na ordem que o leitor achar melhor, e ele vai entender e vai dar tudo certo, e ele vai compreender muito bem esse mundo. Então é esse projeto que a gente quer mostrar. E agora a nossa última pergunta fechando com Márcio Fabiano. Sendo um cordel de encantamento, um gênero cada vez mais raro de ser escrito, por que vocês acharam que ainda há interesse por esse tipo de cordel? Bom, aí eu acredito que há público leitor para todos os gostos. Embora eu sei que cada vez se cria menos cordel de encantamento, se nós formos observar hoje na literatura de cordel, os gêneros que vão surgindo, o de encantamento ele é menos escrito, ou posso até dizer, pelo que eu conheço, é um conhecimento limitado que eu tenho, que ele é raramente escrito. Mas eu acho que ele não passou do tempo dele. Eu acredito que qualquer tipo, qualquer gênero de cordel, se ele for bem escrito, se ele apresentar uma história boa, com personagens interessantes, com uma trama que envolva, com um desfecho fantástico, a gente vai ter leitor para isso. E aí, eu e Niro apostamos em obras maiores, com descrições, com pensamentos, com questionamentos das personagens, porque a gente acredita que fica uma literatura mais interessante desse ponto de vista do diálogo do leitor com o livro. Então eu acredito sim que haja público para esse tipo de cordel, para esse tamanho de cordel e para esse tema de cordel
desde que ele esteja bem feito, desde que ele esteja bem redigido, bem escrito, bem planejado, né, bem montado, né? E isso, né, é uma resposta que você, como editor, sabe melhor que eu. A gente só vai ter depois que o livro for lançado e a gente puder ver o retorno que vai existir disso tudo, né? Então a gente espera, então, que essa obra, ela surpreenda, ela cative, ela atraia vários leitores e continue levando por esse Brasil afora o nome do cordel. Maravilha, maravilha. Quero agradecer aqui o Márcio Fabiano, o Niro Carpe, por ter aceitado esse convite para falar sobre este cordel, que quando eu soube, me chamou muito a atenção e acredito que chamou a atenção de todos que estão assistindo aqui, tá? E a gente espera que esse trabalho venha à luz e faça bastante sucesso, tá? Quando o trabalho for lançado, eu quero trazer aqui no canal e mostrar para os nossos amigos internautas. Eu agradeço a todos que ficou até aqui, peço para que curta e siga aí o nosso canal, que teremos mais vídeos interessantes para vocês falando de literatura de cordel. Um abraço a todos e até o próximo vídeo aqui no Cordel em Debate. Yeah.